Salve rapaziada, boa tarde para todos vocês. Seguinte, fizemos uma live de mais de 1 hora para falar sobre ele, Bilal Old Chicken. Sim, é o nome dele, Bilal. Pra galera não vir aqui, você tá utilizando um tom pejorativo para falar sobre Bilal? Não, é o nome do cara, posso fazer o que se o nome dele é Bilal Old Chicken? Que entrou na pauta do esporte, mas aparentemente não vamos ter um final feliz para essa novela, para ele fechar aqui com o esporte. Ainda bem, né? Até porque é um jogador, como a gente já abordou aqui durante a live, é um jogador que passou basicamente pela segunda divisão do campeonato holandês, jogou em clubes que ninguém conhece, sendo bem sincero, tem até bons números de assistências, de participações em gols, é mais um ponta-meia do que aquele ponta-atacante. Não tem aquele ponta-meia que é um distribuidor de jogadas, que tem mais assistência do que gols? Pronto, é Bilal. Ele até consegue penetrar bem pelas pernas dos adversários, lá ele, mas ele dá muita caneta. Se você analisar os highlights de Bilal, ele dá muita caneta, irmão, se você observar. É canhotinho e tal, tem uma idade média, 27 anos, beleza, mas cara, não tem nada de extraordinário se você for analisar os highlights dele, sendo bem sincero. Não é um velocista e não acho que chegaria para resolver todos os nossos problemas na ponta direita. Ele joga na ponta direita, cortando para dentro, e é mais um ponta meia do que um ponta atacante. Barleta é um ponta atacante, é um ponta mais fazedor de gols do que um ponta distribuidor de jogadas. Bilal é um cara que busca muito o passe, tá? Bom, dito tudo isso, a informação aqui publicada pelo repórter Antônio, que está cobrindo o esporte nessa temporada, e ele é um excelente jornalista para cobrir o esporte no mercado da bola, é que o atacante venezuelano John Murilo, de 29 anos, interessa ao Sport Clube do Recife. Pela informação apurada, já existem conversas pelo atleta que defende o Atlético São Luís, do México, onde tem contrato até o final desse ano. Só para complementar aqui, tá, gente? Sobre os atacantes Bilal Old Chicken, que é o jogador holandês ali de 27 anos de idade, do FC Volendam, e Bergson, de 34 anos, do Johor da Malásia, dois nomes que de fato chegaram à mesa do esporte e a princípio, pela informação apurada há pouco, não devem evoluir para a negociação. E eu gostei dessas negociações não evoluírem, porque para mim não são dois jogadores que chegam para resolver os nossos problemas, não são resolvedores de problemas, não são. São jogadores ali, são grandes pontos de interrogação. Bergson, que já não joga na Série A tem 5 anos, e quando jogou foi útil, ali fez 3 gols em 14 jogos, mas nada de extraordinário. No Ceará não foi bem, muito limitado tecnicamente, já passou pelo Náutico, Paysandu, então nunca foi um grande jogador consistente de Série A. E o Bilal é um jogador de segunda divisão do campeonato holandês. Qual é a garantia disso? Não é parâmetro pra nada. A segunda divisão do campeonato holandês, que tem times que 99% da galera que tá me acompanhando aqui nem conhece os jogadores, nem conhecem os times. Então, nem dá pra trazer uma grande avaliação. Pra mim seriam grandes apostas, grandes pontos de interrogação, como aquele Peglo, Michel Lima. Tô exagerando, beleza. Bergson tem excelentes números na Malásia e o Bilal tem excelentes números na segunda divisão do campeonato holandês. Pelo menos eles têm bons números. São em divisões ridículas, né? Na Malásia, que é uma piada, no Johor FC, e na segunda divisão do campeonato holandês, que não é parâmetro e régua pra nada. Mas ainda assim tem bons números, beleza, mas grandes pontos de interrogação, né? Eu particularmente não traria nenhum dos dois. Pelo meme a galera queria ver o Bilal no esporte, né? Enfim. Agora sobre o John Murilo. A informação aqui publicada pelo repórter Antônio é que tem conversas aí pelo jogador que está no Atlético São Luís. Detalhe, o Atlético São Luís é um clube do México, tá, gente? Que disputa, obviamente, a primeira divisão do campeonato mexicano. Nessas últimas temporadas aí, figurou ali na parte de baixo da tabela, 15ª colocação e tal. Ele já jogou no Atlas também, do campeonato mexicano, que figura ali nas partes mais de baixo da tabela, né? Tá bem abaixo de um Monterrey, que tá jogando o Mundial de Clubes, de um Tigres da Vida, um Cruz Azul, um Clube América do México, de um Toluca. Aí eu já começo a coçar um pouco minha cabeça. Já tá num time, numa liga que, beleza, não é a mais fraca do mundo, tá longe de ser, é muito mais forte do que o campeonato da Malásia, é muito mais forte do que a segunda divisão do campeonato holandês, beleza, mas ainda assim tá lá na parte de baixo, né, no Atlético São Luís, que ficou ali na 15ª colocação. E aí, é um jogador venezuelano que nessa última temporada ele teve 2 gols marcados e 2 assistências em 35 jogos. Se você for analisar ali, é uma média de 60 minutos mais ou menos em campo que ele tem. Então é um cara que, de certo modo, tem muitos minutos em campo. Joga pela ponta direita, joga pela ponta esquerda também. Eu não achei ele, é um jogador de 1,70 de altura, baixinho,
tem sua certa velocidade, tem sua certa explosão. Não achei ele super rápido, mas lógico que acho que é mais rápido do que Barleta, por exemplo, mas não é muito mais rápido. Eu coloco o Barleta como um parâmetro, né? Barleta nem é tão rápido, nem é lento. Ele tem uma velocidade boa, nota 7,5. Acho que o John Murilo talvez tenha velocidade nota 8. Não é aquele motorzinho, aquele velocista, pelo que eu percebi dos highlights, tá, gente? Mas enfim, dito isso, tem 29 anos de idade, jogador venezuelano. Nessa temporada não foi bem no Atlas, pelo menos estatisticamente, números fracos. No Atlético São Luís, nas temporadas anteriores, também tem números meia boca, né? 36 jogos, 4 participações em gols, 22 jogos, 4 participações em gols. Aqui na temporada anterior, lá em 21/22, aí ele teve números, percentualmente falando, por aproveitamento, teve um número maior de participações em gols em menos jogos. Foram 7 participações em gols em 19 partidas. Lá no Tondela, jogou no Campeonato Português também, que o nível é ridículo. Fez 3 gols, deu 3 assistências, 6 participações em gols em 19 partidas. Ok, números ok, nada além disso para o Campeonato Português. Em temporadas anteriores ele teve 8 participações em gols, 4 gols, 4 assistências em 28 jogos. Aí nas outras temporadas números um pouco mais modestos, assim. Pela estatística, o melhor momento da carreira dele foi lá em 2014/15, quando ele tinha 19 anos de idade, por volta disso. Que ele fez 10 gols e 26 jogos no Zamora em 2014/15. 36 partidas, ele marcou 12 gols na temporada 13/14. Foi ali onde ele teve um destaque maior, cara, no campeonato venezuelano, que o nível também é ridículo. Então é um jogador, jogou no Kasimsa também, lá da Turquia. Então assim, é um jogador que passou por muitos clubes em divisões fracas, em clubes pequenos de divisões fracas na média. Então, sim, não tem grandes números também pra gente se encantar, se iludir. Aposta, na minha opinião, de alto risco se o Sport de fato fechar a contratação de jogador, que segundo o repórter Antônio ainda não está avançado, né? Aí ele complementou aqui, ainda sobre John Murilo: jogador teria demonstrado interesse em vir para o Sport e abrir mercado no futebol brasileiro, mas a negociação é vista como difícil nesse momento. Eu vou dizer pra vocês, viu, gente? Eu não sei se eu traria não, sendo bem sincero. Eu não vou ter a melhor análise do mundo sobre ele, porque ninguém acompanha o Atlas do México, nem o São Luís, Atlético São Luís, nem acompanha o Kasimsa, lá da Turquia. Então é difícil a gente ter uma avaliação profunda do jogador. Dá pra gente pegar os números, é o que dá pra gente fazer na média, tá? Pegar um pouquinho aqui a avaliação dele no SofaScore, que não é boa, se a gente for para analisar. Ele jogou também as eliminatórias da Copa do Mundo, fez alguns jogos aí, 3 jogos, 2 de titular. Nenhum gol marcado, nenhuma assistência, mas também na Venezuela, né? Que também a seleção é muito fraca de certo modo. Melhor do que das últimas Venezuelas dos últimos 10 anos, sim, mas ainda assim é fraca, né, gente? Limitada. E na média ele nem tem grandes avaliações aqui positivas pelo SofaScore, se a gente for analisar. Isso aqui é uma análise superficial, tá, gente, do atleta. O jogador não foi contratado, então nem vou trazer uma grande análise profunda, não. Eu não estou gostando até agora. Dos nomes especulados até o momento, eu não gostei muito. John Murilo, venezuelano, que vem de temporadas ruins, de certo modo, um time ruim, de uma liga não tão boa, e quando teve grandes números já tem 5 anos ou até mais. Pedro Augusto foi contratado, eu acho ele muito fraco, se a gente for parar para analisar. Gabriel Vasconcelos até agora é o bom reforço do Sport nessa janela de julho, que o Sport tem que correr atrás o mais rápido possível, porque para abrir, para você regularizar, os jogadores poderem inscrever para jogar a Série A, abre ali no dia 10, mas você já pode contratar e o jogador já pode treinar, como o Pedro Augusto tá e como o Gabriel Vasconcelos também. E eu espero que o Sport contrate pelo menos um ponta em um centroavante daqui pro dia 5, 6 de julho. Daqui a 10 dias eu quero mais 2 reforços treinando com um grupo de jogadores para que já estejam à disposição no jogo contra o Juventude na reestreia da Série A, né? Na 13ª rodada da Série A lá no Alfredo Jaconi. Precisamos. Porque com esse elenco a gente não vai ficar na Série A mais nem a pau. Precisa reforçar um pouco mais. Tá difícil nossa situação, irmão. Não é mole não. Bom, dito tudo isso, vamos agora passar para a informação sobre Zé Lucas, que ele brocou hoje, tá? Fez gol hoje com a seleção sub-17. O Brasil enfrentou o México, venceu mais uma vez. E ele foi importante na participação de um gol. E vamos trazer aqui para vocês rapidez a informação e o gol também. Antes disso, a Montenegro Carlos entrando em ação mais uma vez.
A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Seguinte, rapaziada, toma, em tela aqui pra vocês a informação do repórter Antônio, mais uma, cravada. A única informação que eu cravei recentemente foi a de Gustavo. Mais uma vez, gente, não existe absolutamente nada de uma negociação avançada, uma negociação em andamento de Sport, Gustavo e o Al Ahly lá dos Emirados Árabes. A informação que eu recebi, informação cravada pra vocês aqui, não tem nada, pelo menos assim, que eu recebi tem uns 6 dias aproximadamente, né? Quando ficou divulgada aquela informação pelo GE. Não sei se teve algum desdobramento disso ontem ou hoje, aí eu já não sei ainda. Mas se tiver eu trago aqui pra vocês, tá? Bom, complementando. Aproveitando o gol de Zé Lucas pela Seleção Brasileira Sub-17 para colocar uma informação importante. Toma, a não ser que chegue uma proposta irrecusável, o Sport não pretende vender Zé Lucas neste momento. O Leão entende que o volante ainda tem muita margem de evolução, o famoso margem para crescer, já diria Pepa. E de toda maneira, ele não poderia deixar o clube nesse momento por conta da idade, apenas na janela do meio do ano que vem, já com 18 anos. Só daqui a um ano, né? Ele poderia se transferir. Além disso, no próximo mês de novembro, acontecerá a Copa do Mundo Sub-17 no Catar, onde Zé Lucas pode se valorizar ainda mais. Até o momento não há um valor estipulado por Zé, nem mesmo uma proposta oficial de qualquer clube. Exato. Não existe isso de 300 milhões não, gente. É lógico que não, cara. Não, estão negociando por 300 milhões. Não, não tem nada disso. Absolutamente nada. Existem reuniões, conversas, interesse do Barcelona, interesse do Chelsea, interesse do PSG. Agora, proposta, foi 150 milhões, foi 200, foi 250. Pelo menos, até o momento não tem nada disso, tá? Eu queria que fosse pagamento da multa logo. Mas essa informação é valiosa. Tem a Copa do Mundo Sub-17 no Catar. E Zé Lucas, daqui pra lá, pode evoluir ainda mais. Fez um golzinho hoje, tá? Finalização de fora da grande área. Detalhe que é um dos poucos elementos que Zé Lucas precisa melhorar bastante, que é a finalização. É um jogador que precisa arriscar mais de longa distância e precisa melhorar mais a finalização mesmo. Ele finalizou, a bola sofreu um desvio e entrou. O Brasil acabou abrindo o placar aí com o gol de Zé Lucas aos 10 minutos do primeiro tempo e acabou vencendo lá na Granja Comari. Então, assim, o elemento que ele precisa evoluir, aprimorar, é a finalização. Passe também acho que ele precisa melhorar um pouco mais. E tem margem para crescer. Na Copa do Mundo Sub-17, ele pode evoluir ainda mais. Detalhe, o Sport pode cair para a Série B na lanterna, mas ele pode se valorizar porque vai ter a Copa do Mundo Sub-17. Então faz sentido sim a diretoria esperar um pouco mais. É o seu risco, né? Segundo Yuri Romão, ele recusou uma proposta de 80 milhões, mas isso aí já tem tempo, tá? Não foi ontem, hoje, semana passada. Já tem uns 2 meses por volta disso. Aí a próxima proposta, a diretoria espera que seja muito mais, pelo menos o dobro. Aí não é informação, é achismo da minha parte. Acham que ele pode se valorizar para pelo menos uns 160 milhões. Aí seria surreal, bizarro, né? Bizarro de bom, no bom sentido. Então, aguardar, meus amigos. Aguardar o que é que vai pintar por aí e torcer para Zé Lucas se destacar no Mundial Sub-17 também. Dito tudo isso, temos que contratar um segundo volante, tá? Primeiro volante temos Rivera, Zé Lucas que pode jogar ali e Pedro Augusto. Temos que contratar urgentemente um segundo volante. Senão, é trombar, é mangalha. Ah, Zé Lucas pode jogar ali também? Pode, mas ele vai ter que se desenvolver muito e tal. Eu ainda acho que o Sport precisa contratar um segundo volante para chegar a esse titular absoluto. Ah, então no mercado não tá fácil, verdade. Mas se virem, os caras trabalham com isso e recebem bem por isso. Então, que eles se virem para trabalhar e trazer jogador de qualidade. Abraço para todos vocês, deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ativem o sinal de notificações. Valeu, gente, tamo junto.